Olá, essa é uma série de aulas com conteúdos da disciplina de ensino religioso voltados para o ensino fundamental. Esse é o canal Ensino Religioso Fundamental. Eu sou o professor Patrick e vou trabalhar com vocês essas temáticas. Então vamos lá? Aula 9, voltado para o oitavo ano. E o tema de hoje são as 95 teses de Lutero, o famoso Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero foi um monge católico e teólogo alemão do século XVI. Então, olha, primeiramente, gente, ele era padre, ele era católico, ele era teólogo, dava aula de teologia, ele sabia muita coisa, né, sobre a teologia, sobre a igreja. Ele estudava profundamente a Bíblia e buscava melhorar a igreja de sua época. Lutero se preocupava com práticas que considerava injustas. Seu desejo era renovar a fé cristã. Suas ideias mudaram a história do cristianismo. Essa aqui é uma estátua do Martim Lutero, em algum lugar aí, provavelmente da Europa, né? Provavelmente. O contexto da Reforma Protestante. No século XVI, a Igreja Católica era muito poderosa na Europa. Toda a época da cristandade, gente, a Idade Média, a igreja tinha um poder imenso na Europa. Porém, muitos cristãos criticavam abusos e práticas incorretas. Vendas de indulgência e falta de clareza religiosa eram comuns. Isso gerava insatisfação entre o povo. Esse ambiente favorável ajudou Lutero a iniciar mudanças. O problema das indulgências. Indulgências eram documentos vendidos prometendo perdão dos pecados. Na visão de Lutero, isso explorava a fé das pessoas. Ele acreditava que ninguém podia comprar a salvação. Era como falasse assim também: você quer comprar aqui, ó, nós vamos pagar com esse documento, você vai ser perdoado todos os seus pecados e você vai ter um lugar lá no céu. Entendeu? E muita gente pagava por isso. Isso era venda de indulgência, algo que e Lutero falava: opa, isso aí não existe. Isso aí, a fé é uma questão. A salvação é algo pessoal, cada pessoa que, né, porque uma pessoa, então uma pessoa rica vai se salvar, mesmo ela sendo ruim, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que tem dinheiro, mesmo fazendo todo tipo de barbaridade, simplesmente porque ela comprou um pedaço ali de título, né? Ela vai se salvar, ela vai para o céu. Entendeu? E o pobrezinho, às vezes que errou, ele vai para o inferno porque ele não tem dinheiro. Entendeu? Então aquilo, na cabeça de Lutero, né, era um absurdo aquilo. Ele acreditava que ninguém podia comprar a salvação. A salvação vinha apenas pela fé em Deus. Essa crítica foi fundamental nas 95 teses. Olha a venda de indulgências, né, as pessoas pagando para isso, né? A redação das 95 teses. Em 1517, Lutero escreveu 95 argumentos contra abusos da Igreja. Ele queria provocar reflexão e debate, não criar uma nova religião. Então, gente, a intenção inicial do Lutero não era criar outra igreja, não. Era uma renovação, né, da religião católica. As teses denunciavam erros e pediam reformas urgentes. O texto foi escrito em latim. A intenção era discutir mudança entre os líderes religiosos. Mas não foi bem acolhido, não. Né? A fixação das teses na porta da igreja. Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Na época, esse local funcionava como um mural público. Assim, qualquer pessoa podia ler e discutir. O ato se tornou um símbolo de coragem. Foi o início oficial da Reforma Protestante. Gente, se a gente se colocar na pele do Lutero, numa época que a igreja mandava e desmandava, ele escrevia ali um documento contestando várias ações da igreja, ele criticando e colocando aquilo na porta de uma igreja católica. Ele foi muito corajoso. A gente pode ter várias pessoas, você pode ter as críticas que você quiser a Lutero, mas pelo menos, tipo assim, ele foi corajosíssimo, né? Ele foi extremamente corajoso, né, de fazer isso, porque ele tinha um risco ali de ir para a fogueira.
E ele sofreu esse risco, tá, gente? Foi um príncipe alemão que o protegeu depois. Senão, Lutero provavelmente tinha virado churrasco. Desculpe o termo, né? Mas se não fosse a proteção dos príncipes alemães, Lutero teria morrido, entendeu? O ato se tornou um símbolo de coragem, né? Foi o início oficial da Reforma Protestante. Então a gente vê o Lutero aí, né? Pregando suas 95 teses. A reação da Igreja Católica. A Igreja Católica não aceitou as críticas de Lutero, não aceitou como... Gente, as pessoas que estão no poder não aceitam críticas, né? Essa é uma verdade que a gente pode falar. Quem está no poder não aceita crítica. Entendeu? Eles não gostam de ser criticados. Entendeu? Então a Igreja Católica normalmente não... É um fato normal, ela não aceitaria de forma alguma as críticas de Lutero. Fala, quem que é esse Lutero para falar alguma coisa? Entendeu? Então, ou quem que é o fulano de tal para falar isso, para falar aquilo? Nós mandamos e nós desmandamos e pronto, acabou. Então, não era fácil para Lutero, não foi fácil. Ele foi acusado de heresia pela Igreja Católica e recebeu ordens para retirar suas ideias. Olha, você retira essas ideias, entendeu? Lutero se recusou defendendo sua consciência e a Bíblia. Tá? Ele falou assim, não vou retirar e vou defender a Bíblia. Isso gerou conflitos religiosos na época, né, na Europa. A separação entre católicos e protestantes começou a se consolidar. As ideias centrais de Lutero. Entre os principais pontos das teses estava a salvação pela fé, é a fé que salva, e não por obras ou dinheiro. Não é porque você construiu um hospital, não é porque você fez uma ONG ou você deu dinheiro para a paróquia que você vai para o céu, não. É pela fé. Lutero também defendia que a Bíblia era a única autoridade da fé. Então, de certa forma, aí, ele desvaloriza as tradições. Ele vai falar, não, somente a Bíblia, somente Cristo. Ele acreditava que no sacerdócio de todos, ele acreditava no sacerdócio de todos os cristãos, no sentido assim de fazer uma crítica sobre o papel dos padres, dos sacerdotes, dos bispos, tipo, porque não, todo mundo tem o poder, todo mundo tem um sacerdócio próprio, todo mundo pode chegar a Deus, não precisa de um padre, de um bispo para isso. Essas ideias influenciaram profundamente várias igrejas protestantes depois, Elas continuam importantes até hoje. A difusão rápida das teses. A invenção da imprensa ajudou muito a espalhar as 95 teses, coincidiu. Gente, se a gente for ver historicamente, é uma época que começa aí a modernidade. Esse período, se você for ver na história, é um período que está terminando a Idade Média. Entendeu? A Idade Média, nesse período, está terminando. Em pouco tempo, elas foram lidas por milhares de pessoas, as 95 teses. O debate religioso cresceu em toda a Europa. Muitos apoiaram as críticas de Lutero. A reforma ganhou muita força e seguidores. Aí a gente vê a figura de Lutero. O impacto das 95 teses na história. As ideias de Lutero transformaram o cristianismo. Eu disse num vídeo anterior sobre a Igreja Ortodoxa, gente, essa não é a primeira separação da Igreja. A Igreja se separou em 1054 na questão das igrejas ortodoxas. Mas há um detalhe, as igrejas ortodoxas, de certa forma, elas mudam ali os ritos e pequenas mudanças, Tipo, continua os sacramentos, continua as tradições, entendeu? O batismo de criança, a Eucaristia, a confissão dos pecados feitos por padre, entendeu? Mas a reforma protestante, ela traz uma ruptura bem maior. É um cristianismo, porque a fonte é Cristo, mas é bem diferente, do catolicismo. E também é bem diferente da ortodoxia. A reforma influenciou política, a educação, a política, a educação, a cultura,
né? Nesse período aí, muitos, igual eu falei dos príncipes que protegeram o Lutero, porque senão Lutero teria sido morto, né? Os príncipes alemães protegeram. Foi uma reviravolta aí, inclusive, né? Da independência de vários países, de vários reinos, né? Da Igreja Católica. Tipo assim, aproveitaram também o evento politicamente, a educação, cultura, né? Então, teve várias influências aí. Essa reforma incentivou maior leitura da Bíblia e liberdade de consciência. Até hoje, as 95 teses são símbolo de questionamento e renovação da fé. As 95 teses de Martinho Lutero, um marco na história da reforma protestante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e até a próxima.